Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. A partida entre Vasco e Nova Iguaçu, disputada ontem em São Januário, terminou sem gols e deixou um clima pesado no ambiente cruzmaltino. Mesmo jogando em casa, o Vasco pouco produziu ofensivamente e saiu de campo sob vaias de parte da torcida, que esperava ao menos uma postura mais agressiva diante de um adversário teoricamente inferior. O empate por 0-0 acabou sendo o retrato fiel de um jogo travado, morno e com pouquíssimas emoções. Desde o início ficou claro que o Vasco entraria em campo com uma proposta diferente. Fernando Diniz optou por escalar um time praticamente todo reserva, mantendo apenas o goleiro Léo Jardim entre os titulares habituais. A ideia da comissão técnica era clara: observar de perto atletas que vinham sendo pouco utilizados e decidir quem realmente teria condições de permanecer no elenco para a temporada 2026. A estratégia, no entanto, não funcionou como esperado. O Vasco teve dificuldades na saída de bola, pouca criatividade no meio-campo e quase nenhuma efetividade no ataque. Mesmo tendo maior posse, o time não conseguiu transformar isso em chances claras de gol, o que aumentou a impaciência da torcida a cada minuto que passava. O Nova Iguaçu, por sua vez, se fechou bem, marcou com organização e soube explorar os erros do Vasco. Apesar de não ter criado grandes oportunidades, conseguiu neutralizar completamente as ações ofensivas do adversário e saiu de São Januário com um ponto valioso. Para o Vasco, o resultado teve gosto de derrota. O desempenho individual dos jogadores reservas também deixou muito a desejar. Nenhum atleta conseguiu se destacar de forma positiva, e a sensação geral foi de falta de intensidade, entrega e personalidade. Para um jogo que representava uma oportunidade de ouro, muitos pareceram sentir o peso da responsabilidade. Após o apito final, o clima ficou ainda mais tenso. Fernando Diniz seguiu diretamente para a entrevista coletiva visivelmente incomodado com o que havia visto em campo. O treinador não tentou esconder sua irritação e adotou um tom firme, deixando claro que o empate sem gols foi inaceitável dentro do contexto planejado. Diniz começou analisando o jogo e foi direto ao ponto ao afirmar que o time não correspondeu em nenhum aspecto. Segundo ele, faltou qualidade técnica, mas principalmente atitude. O treinador destacou que, mesmo quando a técnica não aparece, é a obrigação do jogador compensar com entrega e comprometimento. Em um dos momentos mais fortes da coletiva, Fernando Diniz revelou que 3 jogadores não fazem mais parte de seus planos. Sem rodeios, o treinador afirmou que já deu inúmeras oportunidades a esses atletas e que o jogo contra o Nova Iguaçu representava a última chance para eles se provarem. Os nomes citados foram Matheus França, Garré e Vitor Luiz. Segundo Diniz, nenhum dos 3 correspondeu à expectativa, mesmo tendo recebido tempo, confiança e espaço ao longo do período de avaliação. Para o técnico, o ciclo deles no Vasco chegou ao fim. Diniz foi ainda mais duro ao justificar sua decisão. Ele afirmou que vestir a camisa do Vasco exige entendimento da grandeza do clube, algo que, na visão dele, esses jogadores não demonstraram. O treinador deixou claro que jogar no Vasco vai além da parte técnica. Segundo Diniz, quando a qualidade não aparece, o mínimo esperado é vontade, raça e intensidade. Ele frisou que o torcedor do Vasco aceita erros técnicos, mas jamais aceita falta de entrega. E, de acordo com ele, isso foi exatamente o que faltou aos atletas citados. O treinador afirmou, de forma categórica, que não viu tesão para jogar com a camisa do Vasco. Essa declaração chamou a atenção pelo peso das palavras e deixou claro o nível de insatisfação do comandante vascaíno com o comportamento apresentado em campo. Diniz ressaltou que oportunidades não faltaram e que o clube foi paciente. No entanto, chegou o momento de tomar decisões mais duras pensando no futuro do time e na competitividade do elenco para a temporada 2026. Ao ser questionado sobre o destino dos jogadores, Diniz afirmou que essa decisão caberá à diretoria. Ele citou possibilidades como empréstimo, negociação definitiva ou até mesmo treinos em separado, deixando claro que eles não fazem mais parte do grupo principal.
A frase que mais repercutiu foi direta e simbólica: comigo, eles não jogam mais. Com isso, Fernando Diniz deixou claro que não há espaço para reviravolta enquanto ele estiver no comando técnico do Vasco. O treinador também destacou que o clube precisa de atletas que entendam o peso histórico da camisa Cruz Maltina e que estejam dispostos a lutar em todos os jogos, independentemente do adversário ou da competição. Diniz afirmou que a reconstrução do Vasco passa por escolhas difíceis e que manter jogadores sem rendimento só atrasa o processo. Segundo ele, a decisão foi tomada com base em desempenho, postura e comprometimento diário. A coletiva terminou com um clima pesado, mas com a sensação de que uma mudança importante está em andamento no elenco. A mensagem foi clara não apenas para os jogadores citados, mas para todo o grupo. Internamente, a diretoria do Vasco agora avalia os próximos passos. A tendência é que os atletas afastados não sejam mais relacionados e tenham seus futuros definidos nas próximas semanas. O empate contra o Nova Iguaçu pode não ter alterado a tabela, mas teve impacto profundo no planejamento do clube. O jogo serviu como divisor de águas para alguns jogadores e como alerta para outros. A torcida, apesar da frustração com o resultado, em parte aprovou a postura firme de Fernando Diniz. Muitos enxergam a decisão como necessária para resgatar a competitividade e a identidade do Vasco. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Nas redes sociais, o tema dominou os debates entre os torcedores, com opiniões divididas, mas com forte apoio à ideia de que jogar no Vasco exige mais do que talento. O episódio reforça que 2026 será um ano de reformulação e decisões duras em São Januário. O clube busca um elenco mais comprometido, intenso e alinhado com sua história. Para Fernando Diniz, o recado está dado. Quem não corresponder dentro de campo, seja titular ou reserva, não terá espaço. O Vasco quer jogadores que honrem a camisa. O empate sem gols entrou para a história não pelo placar, mas pelas consequências. Foi um jogo silencioso no campo, mas barulhento fora dele. A partir de agora, o Vasco segue com um elenco mais enxuto e com critérios ainda mais claros. O espaço será para quem realmente mostrar que merece. A temporada 2026 promete ser marcada por mudanças profundas, e esse episódio pode ser lembrado como o início de uma nova postura dentro do clube. Fernando Diniz deixou claro que não há espaço para acomodação. Jogar no Vasco é privilégio, e quem não entender isso ficará pelo caminho. O torcedor aguarda agora os próximos capítulos, confiante de que decisões firmes podem recolocar o clube no caminho certo. São Januário foi palco de um empate sem gols, mas também de um recado forte e definitivo vindo do banco de reservas. O Vasco segue em frente, enquanto alguns jogadores ficam para trás. E a frase ecoa nos corredores do clube. Com Fernando Diniz, não há mais espaço para quem não entrega tudo dentro de campo. Além disso, o episódio deixa claro que Fernando Diniz está disposto a bancar suas convicções mesmo diante de possíveis críticas. O treinador entende que o processo de reconstrução do Vasco passa, obrigatoriamente, por um elenco comprometido não apenas com resultados, mas com postura diária, intensidade nos treinamentos e respeito à camisa. Para Diniz, manter jogadores que não respondem quando recebem oportunidades só atrasa a evolução do time e passa uma mensagem errada ao grupo, algo que ele não está disposto a permitir em 2026. Por fim, o recado dado após o empate sem gol serve como um alerta geral dentro de São Januário. Quem quiser permanecer no Vasco precisará mostrar, jogo após jogo, que entende o peso da história do clube e está disposto a lutar em qualquer circunstância. A paciência acabou, e a cobrança agora é máxima. O Vasco entra em uma nova fase, mais exigente e menos tolerante, onde só ficará quem realmente estiver preparado para honrar a camisa Cruz Maltina. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!